comprova de forma rápida e simples o funcionamento de um fototransistor. Antes de utilizar o fototransistor é conveniente realizar a montagem correspondente a este circuito, uma vez que além de verificar se a instalação do mencionado fototransistor é correta, pode ser provado com luz. Sobre a placa de protótipos só se necessita um resistor e os fios. Enquanto a base do fototransistor permanecer no escuro, este não conduz, portanto não circula corrente através do mesmo, e como está situado em série com o LED, este não se iluminará. O efeito da luz ao incidir sobre a base do transistor é similar ao que se produz quando se aplica uma corrente de base. O transistor entrará em condução, deixando passar corrente desde o seu coletor ao seu emissor, e desde este último ao LED. O circuito. Se observarmos o esquema, veremos que só tem 3 componentes. Por um lado, o fototransistor e um LED, que estão montados sobre o painel frontal do laboratório, e, por outro, uma resistência. A resistência, que se coloca em série com o circuito, limita a corrente que circula pelo mesmo, uma vez que, se o nível da iluminação é muito alto, circularia uma corrente muito elevada que poderia destruir tanto o diodo LED como o fototransistor. Com o resistor de 2K2 se limita a corrente a 4 mA. Poderiam ser usados outros valores, mas não se deve baixar de 560 ohms, uma vez que se limita a 16 mA. A montagem. Este circuito é muito exigente quanto à ordem dos componentes, já que tanto o diodo LED como o fototransistor exigem uma ordem determinada de conexão dos seus terminais. No entanto, se a instalação dos mesmos no painel frontal se realizou cuidadosamente, o risco de erro é mínimo. Se as conexões de um deles se invertem, ou de ambos componentes, o circuito não funcionará. O experimento. O circuito tem que funcionar na primeira tentativa. No entanto, é absolutamente necessário que os componentes estejam corretamente conectados. Quando a luz incide sobre o fototransistor, o diodo LED se ilumina, mas quando se tapa com algum material opaco se evita a incidência de luz. A luz pode ser natural ou artificial. E, inclusive, infravermelha, já que este tipo de fototransistores funcionam também com este tipo de luz. Se observarmos que não funciona, revisaremos a ligação e a alimentação. Se o circuito continuar sem funcionar, uniremos, utilizando um fio de interligação, os terminais marcados como T19 e T20. Com esta operação eliminamos o fototransistor e o LED deve se iluminar. Se isto não acontecer, pode ser que as pilhas estejam descarregadas, invertidas, ou que há um erro na ligação. Deve-se consertar para poder continuar com o experimento. Uma vez que esteja consertado, é necessário retirar o fio que tínhamos conectado entre T19 e T20. Se experimentarmos iluminando de novo, deve funcionar. Se continua sem funcionar, é necessário repassar as ligações e é possível que o fototransistor tenha as conexões invertidas. Excesso de luz. O circuito necessita de um mínimo de luz bastante elevado para que o fototransistor conduza, mas, se este nível é excessivo, é muito provável que o circuito funcione bem, pois está bem protegido com uma resistência limitadora de corrente. Pode ser um problema para os nossos olhos para distinguir se o diodo LED está apagado ou aceso.